Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante é o assunto desta aula. Muito bem, mas consiste em que essa história de redução ao primeiro quadrante? Olha só pessoal, consiste em calcular as razões trigonométricas de arcos cujas extremidades estão no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, usando um correspondente do primeiro quadrante. Isso que significa reduzir ao primeiro quadrante, redução ao primeiro quadrante. Então, vou repetir para você. Consiste em determinar as razões trigonométricas dos arcos cujas extremidades estão no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, usando um correspondente do primeiro quadrante. Tudo bem? Professor, e como é que a gente faz isso? Assim, ó, aqui está a regrinha prática. Eu até queria justificar essas duas regrinhas aqui para vocês, pessoal, mas para não tornar a aula muito pesada, eu estou apenas listando as regrinhas aqui. Mas, acredita em mim que é a mais pura verdade, elas funcionam e funcionam bem, tá bom? Bom, então, no primeiro caso, se o arco em questão for do tipo Kπ mais ou menos alfa, sendo K aqui um número inteiro, e esse alfa aqui, em princípio, variando de 0 a 90, mas depois a gente vai verificar que funciona para qualquer alfa, tá? O que você deve fazer é o seguinte, 2 passos. Você deve analisar o sinal para verificar se vai ser positivo ou negativo, e depois você deve manter a razão trigonométrica. Se você estiver calculando um seno, o resultado vai ser um seno. Se você estiver calculando um cosseno, o resultado vai ser um cosseno. Tudo bem? Então, esse é o caso 1. Caso 2. Arcos do tipo, se você estiver calculando as razões trigonométricas de arcos do tipo Kπ sobre 2 mais ou menos alfa. Com o K inteiro, aqui tem um detalhe, ó, K ímpar. Por que o K tem que ser ímpar? Porque se o K for par, a gente consegue dividir e aí a gente cai no caso anterior, tudo bem? Por isso que vai ser necessário aqui esse K ser ímpar. O que você vai fazer? Bem parecido com o primeiro caso. Você vai analisar o sinal também, sem problema nenhum, só que você deve trocar a razão trigonométrica pela correspondente. Ah, que história é essa? A história é o seguinte, se você estiver calculando um seno, você vai trocar para cosseno. O resultado vai ser um cosseno. Se você estiver calculando uma tangente, o resultado vai ser uma cotangente. Uma secante ou uma cossecante. Tudo bem? Então, os correspondentes aí a que eu me refiro são seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Vamos fazer um exemplo para ver como é que funciona? Vamos lá. Olha só. Quero calcular seno de π mais alfa. Π mais alfa. Observe que esse arco está nesse formato aqui, ó. Tudo bem? Está nesse formato aqui. Então, vou usar a regrinha aqui do primeiro caso. Bom, o que eu devo fazer? Analisar o sinal. Bom, olha só. Π mais alfa. Deixa eu fazer um rascunho aqui. Deixa eu fazer um rascunho. Π mais alfa. Onde vai estar esse arco? A partir da origem dos arcos, π você vem até aqui, mais alfa você cai no terceiro quadrante. Esse arco aqui, olha, é um arco do terceiro quadrante. Bom, o seno no terceiro quadrante é negativo. Então já sei que isso aqui vai ser um número negativo, vai ter um valor negativo. Pronto, é a primeira parte da regrinha, analisar o sinal. Segunda parte, manter a razão trigonométrica, ou seja, não é um seno que eu estou calculando? Então aqui continua um seno, menos seno de alfa. Acabou. É assim que a gente faz. Não é verdade? Bom, vamos lá. Quero calcular aqui o cosseno de 3π menos alfa. Cosseno de 3π menos alfa. Novamente, esse arco 3π menos alfa está nesse formato, não é verdade? Então, vou usar a primeira regrinha novamente. Consiste em quê? Analisar o sinal. Então, vamos lá. Onde está o arco 3π menos alfa? Vem comigo aqui, ó. Uma volta completa 2π, mais meia volta 3π, você vem aqui. Só que como é menos alfa, você volta para o segundo quadrante. E no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Opa, então já sei que isso aqui vai ser negativo. Analisei o sinal. Bom, aí você mantém a razão trigonométrica. Se você está calculando um cosseno, continua um cosseno. Então, menos cosseno de alfa. Excelente. Item C. Tangente de 8π mais alfa. Novamente, 8π mais alfa está nesse formato. Vou usar a regra 1. Analisar o sinal. Onde está a extremidade desse arco? Vamos lá. 8π equivale a 4 voltas completas no ciclo trigonométrico. Aí você anda mais alfa, você cai no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a tangente é positiva. Ó, analisei o sinal. Mantém a razão trigonométrica. Então, isso é mais tangente de alfa. Excelente. Vamos lá. Item D. Secante de 5π menos alfa. Novamente,
Esse arco está nesse formato, né? Regra 1. Todos isso aqui, né? De A a D é regra 1. Então, passo 1, analisar o sinal. Onde está a extremidade desse arco? Vamos pensar? O 5π equivale no ciclo trigonométrico a 2 voltas e meia, né? Uma volta, 2 voltas e meia. Aí você está aqui. Só que você tem que voltar a alfa, tá vendo? Menos alfa. Aí você cai no segundo quadrante. E a secante no segundo quadrante é negativo, porque a secante tem o mesmo sinal que o cosseno. Não pode esquecer disso, tá, pessoal? É negativo. Então isso vai ser menos secante de alfa. Eu devo manter a razão trigonométrica. Menos secante de alfa. Acabou. Bom, agora item E. Aqui já vamos ter que usar outra regra, na verdade. Porque esse arco aqui, 3π sobre 2 menos alfa, ele está nesse formato aqui, né? No formato do caso 2, do segundo caso. O que eu tenho que fazer? Analisar o sinal. Beleza, então vamos analisar o sinal. Onde está a extremidade do arco de medida 3π sobre 2 menos alfa? Vamos pensar? O 3π sobre 2 você vem aqui, menos alfa, tá vendo? Menos alfa, você volta para o terceiro quadrante. Bom, e o seno no terceiro quadrante é o quê? É negativo. Então você coloca menos, só que agora você vai trocar, olha aqui, ó, troca a razão trigonométrica pela correspondente. A correspondente do seno é o cosseno. Então aqui vai ficar menos cosseno de alfa. Acabou. Aqui agora, tangente de 3π sobre 2 mais alfa. Olha, esse arco está nesse formato, vamos usar a regra 2. Vamos lá. 3π sobre 2 é aqui, né? A extremidade dele é aqui. Aí você anda mais alfa, você vai para o quarto quadrante, tudo bem? O que a tangente é no quarto quadrante? Negativo. Coloca o sinalzinho de menos. Só que agora você vai trocar a razão trigonométrica pela correspondente. A correspondente da tangente é a cotangente. Então isso aqui é menos cotangente de alfa. Item G, secante de 5π sobre 2 mais alfa. Observe que esse arco está nesse formato, então é o segundo caso, tá? Então, o que eu devo fazer? É analisar o sinal. Ixi, agora aqui a gente tem que pensar esse arco de medida 5π sobre 2. Vamos pensar? Olha só. Esse 5π sobre 2, eu posso escrever 4π sobre 2 mais π sobre 2. Concorda comigo? E o 4π sobre 2 é 2π. Então, o arco 5π sobre 2 é uma volta completa, isso, 2π, mais π sobre 2. Então, você dá uma volta completa, mais π sobre 2, você está aqui. Ainda você tem que somar mais alfa. Opa, aí você cai para o segundo quadrante, tudo bem? O que a secante é no segundo quadrante? Secante tem o mesmo sinal que o cosseno, é negativo. Aí troca o secante pela sua correspondente, que é cossecante. Então, menos cossecante de alfa. Vamos lá. Item H. Cotangente de 9π sobre 2 menos alfa. Novamente, o arco em questão está nesse formato, então vou usar a regra 2. Né? Analisar o sinal. Tanto na regra 1, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, a primeira providência é analisar o sinal, não é verdade? Então tá, o que significa um arco de medida 9π sobre 2? 9π sobre 2. Eu posso escrever 8π sobre 2 mais π sobre 2. 8π sobre 2 é 4π, né? 4π equivalem a 2 voltas completas no ciclo. Uma volta, 2 voltas, e ainda você anda mais π sobre 2. Você está aqui. Só que é menos alfa, tá vendo? Então você volta aqui, cai no primeiro quadrante. O que a cotangente é no primeiro quadrante? É positivo. Todas as razões trigonométricas são positivas no primeiro quadrante. Aí você deve trocar a cotangente pela sua correspondente. A correspondente da cotangente é a tangente. Mais tangente de alfa. Pronto, pessoal. Redução ao primeiro quadrante. Consiste em que mesmo? Consiste em calcular as razões trigonométricas de arcos cujas extremidades estão no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, usando um correspondente do primeiro quadrante, tá? Então, nesses casos aqui, a gente está supondo que esse alfa aqui, pessoal, que esse alfa aqui tem medida de 0 a π sobre 2, né, ou de 0 a 90 graus, está ali no primeiro quadrante. Mas é possível demonstrar que essas regrinhas valem mesmo que esse alfa estiver fora ali do primeiro quadrante. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais alguns exemplos? Bora lá! Esse exemplo diz o seguinte: para todo x real, podemos afirmar que... então tá, pessoal, ele está pedindo para a gente verificar qual dessas igualdades aqui é verdadeira para todo x real.
Então vamos fazer umas continhas? Vou calcular inicialmente, pensando aqui no item A, o cosseno de π mais x. Observe que o arco em questão é da forma kπ mais alfa, então, portanto, eu vou usar a regra 1, né, do primeiro caso. O que eu tenho que fazer? Analisar o sinal. Então, vamos lá, analisar o sinal. Onde está a extremidade do arco de medida π mais x? Π você chega aqui, mais x você cai no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo, então isso vai ser menos cosseno de x, porque você tem que manter a razão trigonométrica. Então, cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Então significa que essa aqui é verdadeira, né? Porque se você multiplicar isso aqui por menos 1, essa igualdade aqui por menos 1, o que você vai ter? Cosseno de x aqui igual a menos cosseno de π mais x. Já é a letra A, já é a alternativa certa. Vamos analisar por que as outras não são verdadeiras? Essa aqui é a alternativa certa. Por que o item B não é verdadeiro? Vamos lá, ó, cosseno de π menos x. Vou usar a regra 1, né, do primeiro caso. Bom, onde está a extremidade do arco de medida π menos x? Π você vem aqui, menos x você cai no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então isso vai ser menos cosseno de x. E aqui está dizendo que é mais cosseno de x. Aí que bacana. Bom, agora o outro caso. Vamos calcular aqui o seno de π sobre 2 menos x. Π sobre 2 menos x. Onde é que está a extremidade desse arco? No primeiro quadrante, né? Porque π sobre 2 você vem aqui, volta a x, você cai no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o seno é positivo. Só que agora você tem que trocar pela correspondente. Eu estou usando aqui a regra do segundo caso, né? Que esse arco aqui é da forma kπ sobre 2 mais ou menos alfa. Então a gente tem que trocar de seno para cosseno. Então isso vai ser cosseno de x. É isso que está dizendo aqui? Ah, mas aqui tem um sinalzinho de menos, né? Está dizendo que seno de π sobre 2 menos x é igual a menos cosseno de x. Não está acontecendo, são exatamente iguais. Bom, agora o item seguinte. O cosseno de 2π menos x. Vou usar a regra 1, tudo bem? Onde está a extremidade do arco de medida 2π menos x? 2π uma volta completa, menos x, você volta para o quarto quadrante. O que o cosseno é no quarto quadrante? Positivo. Mantém a razão trigonométrica, mais cosseno de x. O que está dizendo ali? Ó? Que cosseno de 2π menos x é menos cosseno de x. Não é? Por fim, isso aqui já não vai ser verdade, pessoal. Por quê? Porque eu estou calculando seno de arcos da forma kπ mais ou menos alfa. Então, eu vou ter como resultado um seno e não um cosseno. Tudo bem, pessoal? Então, realmente a alternativa certa é a letra A. Próximo exemplo, se seno de x mais π é igual a cosseno de π menos x, então x pode ser qual desses valores, né? π sobre 2, 3π sobre 4, e assim por diante. Então, vamos mexer aqui um pouquinho nessas continhas, pessoal, olha só. Vou determinar o seno de π mais x. Seno de π mais x. Qual é a primeira providência? A primeira providência é estudar o sinal, não é verdade? Vamos lá, estudar o sinal. Como é que a gente faz isso? Verifica onde está a extremidade do arco de medida π mais x. Tá onde, ó? Π você anda até aqui, mais x você cai no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Então isso aqui vai ser menos seno de x, igual. Agora vamos pensar no cosseno de π menos x. Onde está a extremidade do arco de medida π menos x? Está aqui na origem, π você chega aqui, menos x você volta para o segundo quadrante. O que o cosseno é no segundo quadrante? Negativo. Então isso vai ser menos cosseno de x. Excelente. E aí a gente pode estar pensando em multiplicar por menos 1 e obter seno de x igual a cosseno de x. Deixa guardado. Então eu estou procurando, né, um possível valor para o x, tal que o seno de x é igual ao cosseno de x. Muito bem. Bom, vamos pensar, pessoal, olha só, vamos pensar no ciclo trigonométrico. Se o seno de x é igual ao cosseno de x, a extremidade desse arco é o nosso ponto Pzinho, né? Ele possui coordenadas iguais. Na verdade, ele possui coordenadas iguais, porque o seno é igual ao cosseno, então as coordenadas da extremidade do arco x em questão são iguais. Onde eu tenho aqui no ciclo trigonométrico pontos com coordenadas iguais. Um aqui, no primeiro quadrante, que corresponde ao 45 graus, ou π sobre 4.
não é verdade? E um outro aqui no terceiro quadrante, né? Nesse caso aqui, os dois são iguais e positivos, as coordenadas são iguais e positivas. E nesse caso aqui, as coordenadas são iguais e negativas, né? As duas negativas. Qual a extremidade desse arco? Esse arco aqui, esse ponto é a extremidade de qual arco? Do π mais esse pedacinho aqui que é o π sobre 4. Bom, e π mais π sobre 4, como é que a gente faz? Ó, 4 vezes π dá 4π, mais π, 5π. 5π sobre 4. Pronto. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Próximo exemplo, simplificando a expressão. Essa expressão obtemos o quê? Então ele está pedindo para a gente simplificar essa expressão. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho um seno de 2π menos x. Onde está a extremidade do arco de medida 2π menos x? Vamos lá. 2π, uma volta completa, menos x, você cai no quarto quadrante. O que o seno é no quarto quadrante? É negativo, não é verdade? Então isso vai ser menos seno de x. Excelente. Agora, vezes cosseno de π mais x. Onde está a extremidade do arco de medida π mais x? Está aqui na origem, π você chega aqui, mais x você cai no terceiro quadrante. O que o cosseno é no terceiro quadrante? É negativo. Então isso aqui vai ser menos cosseno de x. Sobre, vamos lá. Agora, tangente de π menos x. Onde está a extremidade do arco de medida π menos x? Π você chega aqui, menos x, voltou para o segundo quadrante. O que tangente é no segundo quadrante? Negativo. Então, menos tangente de x, vezes... Agora, seno de π sobre 2 menos x. Onde está a extremidade desse arco? π sobre 2 está aqui, menos x, opa, voltou para o primeiro quadrante. Você está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o seno é positivo. Só que a gente deve trocar o seno pelo cosseno, porque esse arco aqui é da forma kπ sobre 2 mais ou menos alfa. É a regra 2 que eu estou usando. Aqui você vai trocar para cosseno de x. O seno você vai trocar para o cosseno. Muito bem. Então, agora é fazer conta, né? Eu já sei que isso tudo aqui, pessoal, vai dar um resultado negativo, porque eu tenho 3 menos aqui, tá vendo? 3 menos eu sei que isso vai dar um resultado negativo. Muito bem. Além disso, esse cosseno com esse aqui, você pode simplificar. Vai sobrar um seno de x sobre tangente de x. A tangente é seno sobre cosseno. É seno de x sobre cosseno de x. Muito bem. Isso vai ser igual a menos... Observe que eu tenho uma divisão de frações. Eu vou repetir a primeira fração, que é o seno de x. Multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de seno sobre cosseno é o cosseno sobre seno. Cosseno de x sobre seno de x. Esse seno de x com isso você simplifica, sobra menos cosseno de x. Acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Mais um exemplo, sabendo que cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2 e seno de θ é igual a 1/2, podemos afirmar corretamente que cosseno de θ mais π sobre 2 mais seno de θ mais π sobre 2 é igual a... então tá, pessoal, então tá. Eu vou inicialmente calcular aqui o cosseno de θ mais π sobre 2, né? Inicialmente, onde está a extremidade do arco de medida π sobre 2 mais θ? Π sobre 2 você chega aqui, mais θ você vem para o segundo quadrante. O que o cosseno é no segundo quadrante? É negativo. Então, eu já sei que isso aqui vai dar um resultado negativo. Só que como o arco aqui está na forma π sobre 2, está aparecendo aqui um π sobre 2, você deve trocar o cosseno pelo seno. Então, isso é menos seno de θ. Excelente. Agora mais, vamos analisar a outra parte agora. Ó. Quero calcular o seno de π sobre 2 mais θ. A extremidade desse arco está no segundo quadrante. O que o seno é no segundo quadrante? Positivo. Então vai ficar positivo mesmo. Só que como está aparecendo o π sobre 2, você deve trocar o seno pelo cosseno. Cosseno de θ. Excelente, excelente. Bom, agora substitui os valores, né? Menos seno de θ, é menos meio. Mais cosseno de θ, ou seja, mais raiz de 3 sobre 2. Acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D de dado.